Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 972. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 19 minutos da terça-feira, 18 de novembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, um pouco menos do que semana passada, mas ainda bastante tarifado, lutando por alternativas e tentando, através de uma negociação, conseguir novos mercados. De qualquer maneira, temos ele e também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Esse é o bate-papo do Petit Jornal. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais um bate-papo 972. Um prazer estar aqui mais uma vez nessa terça-feira à noite. Daniel Souza para repercutir os principais assuntos aí da política internacional, economia. Hoje tem fofoca, hoje tem de tudo aqui no Petit Jornal. E deixo as boas-vindas a todo mundo que está acompanhando a gente essa semana, mais uma vez aqui, pessoal que está no YouTube, pessoal que está no podcast. Deixando aqui o lembrete, tá, Daniel? A Petit Week começou. A Petit Week do Petit Cursos, né? Então, se você quiser se tornar aluno do Petit Cursos, chegou a hora, você pode encontrar um desconto de até 40% se você quiser entrar no plano anual do Petit Cursos. Mas é só até sexta-feira, é só essa semana. Ah, vou deixar para semana que vem, porque de repente, semana que vem não vai ter. É só até sexta-feira. O link está na descrição desse episódio para você se tornar aluno do Petit Curso. Daniel Souza, eu quero começar o nosso episódio falando sobre o grande acontecimento dos Estados Unidos no dia de hoje, que é o caso Epstein, né? E finalmente a aprovação da liberação dos e-mails, né? De alguma documentação relacionada ao caso Epstein. Só para a gente lembrar, Daniel, ter um lembrete da importância do caso Epstein. Donald Trump foi eleito, né, nas eleições do ano passado, garantindo que liberaria todos os documentos do caso Epstein. Importante lembrar que a gente está falando sobre algo que ressoou muito na base republicana, porque envolvia, teoricamente, ali personalidades, pessoas do establishment americano, pessoas da elite dos Estados Unidos. Donald Trump, no ano passado, durante a campanha, entendeu que isso pegava muito bem e passou a campanha inteira dizendo, quando eu for eleito, não vai ficar pedra sobre pedra, essa galera que tem dinheiro, os famosos, essa galera que vive encastelada, esse pessoal que tem muito dinheiro, esse pessoal que nos humilha, né? Nós que não somos desse meio, eu vou liberar esses dados todos. O problema foi que quando ele venceu a eleição e se tornou presidente pela segunda vez, ele começou a não liberar e começou a desconversar, né? Depois a gente vê isso, não é para agora, deixa para depois e tal. E isso se tornou um tema meio consensual nos Estados Unidos. Os democratas querem que tenha liberação porque falam assim, se esse cara não está querendo liberar, é porque alguma coisa tem. A relação de Trump com Jeffrey Epstein não é uma novidade para ninguém, todo mundo sabe que tem. O que os democratas estão se perguntando é por que não liberou até agora? Por que ele está enrolando tanto para liberar? E os republicanos estão pensando, peraí, isso aqui era promessa de campanha. Isso aqui eu não abro mão. Eu quero saber o que tem lá nos documentos do Epstein, né? Se você quiser saber mais sobre o caso Epstein, acho que vale a pena dar uma procurada. São casos pesadíssimos, né? Que falam sobre prostituição infantil, falam sobre violência sexual e tudo. E alguém estar vinculado, né? Alguém estar ligado a um caso como esse é algo muito sério. Essa semana agora, no entanto, Daniel, Donald Trump pareceu entender que não tem mais como segurar e começou a dizer que, olha, os republicanos, né, do partido dele, portanto, deveriam se mobilizar para demandar a liberação desses dados aí, porque todo mundo quer saber. E foi dito e feito, Daniel, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou por 427 votos a 1. 427 a 1, Daniel. Isso aqui é praticamente unanimidade, né? A divulgação dos materiais não confidenciais sobre Jeffrey Epstein, né? O que encerra semanas de resistência por parte do governo de Donald Trump. O único voto contrário foi do republicano pela Louisiana, o Clay Higgins, que disse que não, ele é um cara muito alinhado ao trumpismo,
que disse que não, que a liberação pode liberar aí dados de pessoas inocentes e tal, sendo que isso está mais ou menos arranjado, tá, Daniel? Então você tem a liberação, ela vai ter que ser feita com determinados cuidados, algumas partes vão ter que ser protegidas e tal. Então isso, no fim das contas, não deve acontecer. Faltava, a partir disso, portanto, a aprovação por parte do Senado. E aí ficou aquela, será que o Senado vai aprovar? O clima era de aprovação e alguns minutos atrás, a gente está gravando nesse momento que eu estou falando aqui, são 21 horas e 24 minutos. Mais ou menos uma hora atrás, o Senado aprovou por unanimidade. Ou seja, é uma daquelas raríssimas pautas bipartidárias. Republicanos e democratas votaram juntos pela liberação dos documentos do caso de Jeffrey Epstein, que potencialmente podem conter alguma coisa relacionada a Donald Trump. Agora, Daniel, esse tema, né, essa decisão, vai para a mesa de Donald Trump. Agora é ele que vai ter que assinar para finalmente haver a liberação. Ele já prometeu que vai liberar. Algumas coisas podem acontecer aqui, tá, Daniel? Pode ser que o Donald Trump saiba que não tem nada, né? E ele ficou tensionando, vai chegar lá, vai liberar, ele vai falar assim, tá vendo aí, eu falei que não tinha nada, agora vocês fiquem com isso, e ele vai sair gigantesco dessa. Não é, no entanto, né, não parece ser o mais provável, né? Já tem vários indícios de que Donald Trump sabia de determinadas coisas que aconteciam no entorno de Jeffrey Epstein, nunca denunciou, nunca se incomodou, não rompeu relações, quer dizer, no final das contas rompeu relações, mas durante muito tempo manteve um relacionamento com Jeffrey Epstein, né, do ponto de vista social, frequentou festas e tal, sem se incomodar e eventualmente podia estar, inclusive, envolvidos em casos um pouco mais pesados. Se isso acontecer e for divulgado, a gente já sabe o que Donald Trump vai fazer, ele vai dizer que não era bem assim, que os democratas que estão tentando colocar ali maus lençóis, mas os Estados Unidos estão com a respiração suspensa para imaginar o que vem pela frente com a liberação desses documentos. Repito, é um tema que é praticamente uma unanimidade nacional. Aliás, só mais um dado, Daniel, que me parece sintomático. Numa pesquisa que foi feita recentemente entre os republicanos, apenas os republicanos, 3 entre 10 pessoas, na verdade, vou corrigir a informação, 4 entre 10 republicanos consideram que Donald Trump não lida com o tema do Jeffrey Epstein de maneira adequada. Apenas 4 entre 10. Sendo que quando você pensa em avaliação do governo, entre os republicanos, naturalmente, é 9 entre 10. 9 entre 10 consideram que ele faz um bom trabalho. Então, a aprovação dele é muito maior do que, entre os republicanos, a questão do caso Epstein. O caso Epstein ele é mal avaliado, inclusive entre os republicanos, o que hoje, inclusive, contribui para uma baixa da popularidade dele. Hoje foi divulgado um dado pela uma pesquisa da Reuters Ipsos que mostra que a popularidade de Donald Trump nesse momento é de apenas 38% e 2 casos se destacam. Custo de vida, elevação do custo de vida, que naturalmente está relacionado às tarifas, e o caso Epstein. Então, Daniel, a gente vai ter a semana que vem, os próximos dias e tal, devem ser dias tensos para a gente lidar, né, para a gente ouvir falar sobre esses documentos relacionados ao caso de Jeffrey Epstein, Daniel. Aliás, esse assunto é embaraçoso demais, né, Tanguy, para o Donald Trump, em cima de todo o carnaval que ele fez na época que era candidato. É um tema muito sensível para o movimento MAGA, para o trumpismo ali mais raiz. E caso você tenha ali elementos embaraçosos para Donald Trump, sem dúvida isso pode trazer repercussão, pode trazer impactos relevantes sobre a popularidade, sobre a imagem de Donald Trump junto ao movimento MAGA. Avançando aqui para a próxima pauta, Tanguy, registro que o governo do Canadá aprovou o seu orçamento por 170 a 168. Então foi uma votação bastante apertada, como os números sugerem. Foi uma vitória do primeiro-ministro canadense, o Mark Carney, que é um liberal e inclusive foi ali presidente do Bank of England, né, do Banco Central do Reino Unido entre 2013 e 2020. E essa acabou sendo uma vitória super importante, afinal, caso o orçamento não tivesse sido aprovado, o governo canadense poderia cair, poderia experimentar algum tipo de voto de desconfiança.
os liberais dependiam de apoio ou abstenção da oposição, e veio a abstenção da oposição. Por isso, eles conseguiram ali, embora de forma muito apertada, uma vitória por 2 votos. Esse orçamento, Tanguy, ele acaba definindo que o déficit público do Canadá ele vai dobrar no próximo ano para enfrentar as tarifas impostas pelos Estados Unidos, que estão trazendo aí consequências econômicas importantes para a economia do Canadá. É verdade que o Canadá tem diminuído ao longo dos últimos meses o peso dos Estados Unidos como destino das suas exportações, mas mesmo assim, né, você está falando aí de mais de 70% das exportações canadenses indo em direção aos Estados Unidos até o presente momento, e, consequentemente, o mercado americano é incontornável para a economia canadense. O Canadá vai gastar mais em defesa. Que surpresa, tem que vai gastar mais em defesa e vai gastar também mais em habitação. Existe uma crise habitacional no país, o preço dos aluguéis, o preço dos imóveis subiu bastante ao longo dos últimos anos. O governo também propôs nesse orçamento cortes no funcionalismo, mas com menos intensidade do que era esperado. De acordo com esse budget, de acordo com esse orçamento que foi aprovado, o governo federal do Canadá terá um déficit no próximo ano fiscal de 78,3 bilhões de dólares canadenses, o que corresponderia a algo em torno de 2,5% do PIB. Tanguy, eu fui lendo, falei, o Canadá vai dobrar o déficit. Meu Deus, vai dobrar o déficit. Vai dobrar o déficit e, ao dobrar o déficit, vai chegar a 2,5% do PIB. Nós temos, inclusive, o Canadá projetando que esse déficit deve cair, veja você, ao longo dos próximos anos, que já está tudo organizado, tudo estruturado para que seja feito dessa maneira. O Canadá tem uma dívida em proporção do PIB, Tanguy, que está girando ali na casa de 42%. Meu Deus, Só para Canadá. a gente ter uma comparação, Daniel, Brasil, Estados Unidos, quanto é que é? Conta pra gente. O Brasil deve estar na casa agora de uns 78% do PIB. O problema do Brasil é que incide sobre essa dívida um juro muito alto e o prazo de vencimento da dívida é bem curto, por conta da baixa credibilidade que o Brasil tem em função de sucessivos calotes ao longo de sua história. E no caso dos Estados Unidos, a gente está falando aí de uma dívida que está beirando 120% do PIB. Ou seja, o Canadá deve 42% do PIB, é uma dívida absolutamente controlada, com um déficit também bastante controlado. Com esse déficit, por exemplo, o Canadá estaria cumprindo as regras comunitárias da União Europeia, que estabelecem ali um déficit de, no máximo, 3% do PIB. Importante registrar que nem os europeus estão seguindo, né? Os europeus ignoraram e é isso. O déficit francês, por exemplo, está perto de 6% do PIB, e aqui a gente está falando sempre do déficit nominal, não é o primário, cuidado. Do Brasil, a gente tem uma meta para 2025 de resultado primário 0, mas o resultado primário não leva em consideração os gastos com juros, que aí você teria o resultado nominal, que é o resultado completo, que é o caso do Canadá, é o caso também do exemplo francês que eu dei há poucos instantes. Portanto, o Canadá, Tanguy, perigosamente, perdulariamente, terá um déficit de 2,5% do PIB no ano que vem, mas já prometeu que vai diminuir. Vai diminuir, é um momento difícil, tarifas nos Estados Unidos, temos que investir um pouco mais em defesa, problemas aí de habitação, mas corrigiremos isso nos orçamentos posteriores. Isso já está projetado pelo Canadá. Daniel, falar em percentual para cá, percentual para lá, percentual no Canadá, percentual no Brasil, percentual nos Estados Unidos, tem percentual também da Insider Store, viu, Daniel? A Insider Store também está na Black Week, e aí, Daniel, fazer compra na Insider é aquele momento que você tem a oportunidade de oferecer presente, de você renovar o seu guarda-roupa para qualquer ocasião que você possa imaginar. Daniel, o nosso cupom, o cupom do Petit Jornal, está lá na descrição desse episódio, oferece 15% off para qualquer compra, e se for a sua primeira compra, o desconto é de 20%. Só que esse cupom acumula com os descontos do site. O que significa isso? O desconto pode chegar a 50% de desconto. E aí, aliás, se for a sua primeira compra, esse desconto pode ficar ainda maior.
A gente está falando, Daniel, sobre uma enorme possibilidade que você tem de ter descontos muito grandes. E, aliás, se você quer otimizar ainda mais o seu desconto, você pode entrar no grupo de WhatsApp lá da Insider Store, né, a lista de transmissão, e você vai receber as flash promo antes de todo mundo. Você vai saber antes de todo mundo e garantir que você possa aproveitar esses descontos. E, aliás, ganhando, inclusive, brindes nas compras acima de R$ 399. Daniel, é a oportunidade aqui de você comprar roupa para o seu dia a dia, para ir para a academia, para ir para o trabalho, para ir para o after, para ir para onde você quiser, muito bem vestido, roupa tecnológica. Não deixe de aproveitar. Link na descrição desse episódio. Fantástico, hein, Tanguy? A Insider Store inova constantemente. E Tanguy e eu estamos aqui utilizando as nossas Tech T-shirts, somos usuários dos produtos da Insider e condições especialíssimas nessa época do ano, imperdíveis para os amigos e amigas do Petit Jornal. Link no descritivo, gente. Clica, vai lá na loja da Insider Store, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Ô Daniel Souza, o Donald Trump, me parece que ele tem um problema com relação à escolha das suas amizades. Ele tá precisando aí de conselhos e tal. Eu também tenho, quem Tanguy, que eu você também. faz amizade? Não, isso acontece bastante, viu, Daniel? É. Eu também tem gente aí que eu também não deveria ter feito amizade lá atrás, né? Isso acontece. Mas sim, Donald Trump, Daniel, aparecia aí, de braços dados com Jeffrey Epstein, tá vendo a dor de cabeça que isso tá gerando. E agora, Daniel Souza, o Donald Trump acabou de receber na Casa Branca, recebeu no dia de hoje, né, nessa terça-feira, Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro lá da Arábia Saudita, claro que é um super aliado dos Estados Unidos, mas foi recebido assim como a última Coca-Cola do deserto, a ponto de Donald Trump dizer que ele, Mohammed bin Salman, não sabia de nada acerca do assassinato de Jamal Khashoggi no ano de 2018. Foram pessoas da guarda pessoal dele envolvidas, mas você não tem como saber o que as Claro. pessoas da sua guarda pessoal fizeram, Tanguy. Sim, claro. Essas ilações que são colocadas pela mídia, por esses podcasts, por aí, é um negócio muito tem um complicado. problema, viu, Daniel? Temos um problema. Qual? As ilações não foram feitas somente pela mídia. Ih, rapaz. As ilações foram feitas pelas agências de inteligência dos Estados Unidos. Mas eu tenho certeza As agências que se as equivocaram. agências de inteligência dos Estados Unidos cometeram algum tipo de equívoco, Daniel. Cometeram algum tipo de erro e tal. Só pra gente lembrar, Jamal Khashoggi era um jornalista saudita que morava nos Estados Unidos, né? Ele trabalhava para o Washington Post e ele entrou no consulado saudita em Istambul para pegar um documento. Ele ia casar, né? Então ele precisava de um documento e nunca mais saiu, né? Ele era um crítico ferrenho a Mohammed bin Salman e está mais do que claro para todo mundo que foi morto a mando de Mohammed bin Salman, foi esquartejado, né? Sumiram com o corpo e tudo. E Donald Trump disse que claramente ele não sabia de nada. Ele não sabia de nada. E aí o próprio Mohammed bin Salman, né, com a cara mais lavada do mundo, disse que foi muito triste. Foi muito triste, que aquilo não podia ter acontecido. E olha que bonito, Daniel. Ele, Mohammed bin Salman, admitiu a responsabilidade dele como governante. Se aconteceu algo envolvendo a Arábia Saudita, no fim das contas, eu posso ser considerado responsável e tal, mas que foi um episódio muito doloroso e um enorme erro, né? E Donald Trump ali dizendo que essas coisas acontecem. Eu achei maravilhoso isso. Essas coisas acontecem, mas que ele não sabia de nada. E essa aqui também foi maravilhosa, né? O Donald Trump, ele fala as coisas sem ter a menor noção de onde que ele está indo. Ele disse que Mohammed bin Salman faz um trabalho incrível em direitos humanos. Eu queria muito que ele desenvolvesse um pouquinho isso, Daniel. Que trabalho de direitos humanos é esse que Mohammed bin Salman faz? Mas ele foi, de fato, recebido, Daniel, com toda a pompa e circunstância, honras militares, salva de canhões, sobrevoo de caças, né? Então, o recado que Donald Trump está passando é, olha, aquele comunista, aquele Joe Biden, causou um monte de embaraço, um monte de problema com você, disse que você, era conivente com assassinato e tal, mas comigo não, você é meu amigo e a gente sabe que Donald Trump tem todo o interesse em fazer com que haja uma normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel, né, que são os acordos de Abraão que ele, Donald Trump, trata como o grande projeto dele para o Oriente Médio. E não parou por aí, né, Daniel? Eles falaram também sobre questões econômicas, comerciais, que dá para você desenvolver um pouquinho mais, né? Mas claro que é uma relação muito importante do ponto de vista econômico. Me conta. Tem que o Mohammed bin Salman, ele anunciou investimentos de 1 trilhão, eu disse
trilhão de dólares nos Estados Unidos, né? Investimentos de $1 trilhão nos Estados Unidos. A bem da verdade, Tanguy, vamos esperar, né? Mohammed bin Salman já anunciou investimentos em muitas partes do mundo, entre essas partes o Brasil, e depois não entrega. Mas aqui está dizendo lá para o Trump que vai investir $1 trilhão. O Trump havia citado anteriormente 600 bilhões, mas ele já tinha reconhecido que os 600 bilhões poderiam ser superados, poderiam ser mais do que 600 bilhões. Você tem ali também uma série de acordos que estão sendo celebrados na área de defesa, IA, cooperação e energia nuclear civil. Uma coisa que ficou um pouco confusa foi o tema dos caças F-35. Porque num determinado momento o Trump foi questionado, e aí, vamos vender F-35 para a Arábia Saudita ou não? E ele respondeu, abre aspas, will be selling, fecha aspas. Will be selling, Tanguy, estaremos vendendo. Estaremos vendendo quer dizer que vendeu, não vendeu, venderá, está a caminho, não está? A coisa ficou um pouco no vazio, mas de qualquer maneira, fica aqui registrado que existe aí esse interesse por parte dos Estados Unidos em fornecer os caças F-35 para a Arábia Saudita, inclusive para tentar evitar que a Arábia Saudita se aproxime demais da China. Existe ali toda uma preocupação em preservar essa amizade que os Estados Unidos têm há bastante tempo com os sauditas. Você sabe quem mais está lá, Daniel Souza, junto com o Donald mais? Trump e Mohammed bin Salman? Cristiano Ronaldo, camisa 7, CR7 está lá também, viu? Está lá também. Essa semana agora ele falou bem do Donald Trump, disse que o Trump é um cara que pode fazer muita diferença, pode conseguir a paz e tal. Joga num clube na Arábia Saudita, juntou o útil ao agradável. CR7 está na Casa Branca, né? Junto com Donald Trump e Mohammed bin Salman. Você gostaria de comentar isso, Daniel Souza? Não, eu me abstenho a qualquer tipo de comentário, porque, enfim, melhor seguir. Sigamos, Tanguy, para o próximo tema. Sigamos. Daniel Souza, eu queria falar um pouquinho sobre a Polônia, né? A Polônia divulgou que houve uma explosão que danificou uma linha ferroviária que liga Varsóvia a Lublin, que é uma rota crucial para levar armas que saem de países da OTAN em direção à Ucrânia. E aí a Polônia disse que, olha, tem fortes indícios aí de que pode ter sido uma força estrangeira que fez essa sabotagem, né, contra essa linha estratégica. É de fato uma linha bastante movimentada, Daniel. 115 composições ferroviárias passam por esse ramal todos os dias. Uma boa parte dos armamentos que chegam na Ucrânia passam exatamente por esse ramal. E, portanto, a gente passou a ter uma série de declarações por parte tanto do primeiro-ministro, né, o Donald Tusk, quanto de ministros poloneses, exatamente dando a entender que a Rússia estaria envolvida. Não é um caso isolado, aliás, Daniel. A gente já falou sobre isso aqui em outros momentos, que a gente teve ao longo dos últimos tempos uma série de ações que são caracterizadas por integrantes da OTAN como guerra híbrida. Então, é sabotagem, é propaganda, né? São ações, né? São os drones, por exemplo, né? Que invadem ali o espaço aéreo de países da OTAN, inclusive da própria Polônia, e você vai dessa maneira estressando os países que estão perto, você vai testando qual é a capacidade que esses países têm de responder esse tipo de ameaça. Se eu faço uma ameaça, por exemplo, né? Se eu faço algum tipo de ação, né, contra a cibersegurança da Polônia, de algum país da OTAN, quanto tempo eles demoram para reagir, para consertar? Então, isso é caracterizado pela Polônia, por exemplo, como uma parte aí de guerra híbrida. E, aliás, falando hoje ao parlamento em Varsóvia, né, o primeiro-ministro Donald Tusk, primeiro-ministro polonês, disse que a polícia local conseguiu identificar 2 suspeitos da ação e que seriam ucranianos, mas que trabalhavam para serviços de inteligência da Rússia. E que foram pessoas que, por serem ucranianos, trabalhando a serviço da Rússia, já teriam sido, inclusive, condenados in absentia, né? Então, sem estar presente, por um tribunal em Lviv, né, na Ucrânia. Então, a Ucrânia já teria identificado essas pessoas, já teria o julgado, só que eles, naturalmente, não cumpriram qualquer tipo de pena porque já não estavam no país e que, segundo Donald Tusk, o primeiro-ministro polonês, ambos fugiram para Belarus. Então, a gente tem aí, Daniel, mais indícios aí, mais informações sobre essa tensão constante que existe entre a Rússia, naturalmente envolvida ali na guerra da Ucrânia, e os países lindeiros ali
da fronteira leste da OTAN. Daniel, chegou a hora? É isso? Chegou a hora. Vamos a Você tá isso. com uma cara, Daniel, de quem tá medindo palavras. Eu tô vendo, tá dando pra ver isso, que você tá pensando como trazer a geleia da Shakira de hoje. Isso é um problema integralmente seu. Eu tô aqui só pra aproveitar a viagem. Me conta. Tem que ir aproveitando o ensejo, hoje falamos bastante sobre Epstein aqui nesse episódio. Na geleia da Shakira de hoje, eu trago um tema sensível. Por favor, tirem as crianças da sala. Amigos e amigas do Petit Jornal, você que porventura está escutando esse episódio com seus filhos, tire as crianças da sala neste momento antes de prosseguir. Idosos sensíveis também. Sim, por favor. Ouvidos sensíveis também. Vamos adiante. Tanguy, nós tivemos aí um documento divulgado pelo Congresso dos Estados Unidos que revela troca de e-mails entre Mark Epstein, irmão do Jeffrey Epstein, e terceiro. Em um dos e-mails, Mark pergunta se Vladimir Putin teria fotos de Donald Trump envolvido em um ato oral bíblico, digamos assim. Um ato que tem bocas, Ok, né? você saiu bem dessa, viu, Daniel? Eu tava Gostou? pensando aqui como é que você ia fazer isso. Tá, ok. Pode, acredita que eu pensei nisso agora? Eu estava pensando justamente na hora que você me viu pensando sobre isso. Mas enfim, a pessoa mencionada como Bubba seria Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos que usava esse apelido informalmente. Não há qualquer evidência de que tais imagens existam. Peraí. A menção... Peraí, só um minutinho. O oral bíblico envolveria, então, as figuras de Donald Trump e Bubba, que é Bill Clinton. Exatamente. Quem estaria... Como que eu vou colocar assim? Quem Passivo. é que estaria... Recebendo. Passivo Isso, recebendo. Seria quem? Seria o Bubba, no caso, o Bill Clinton. Bubba. Tá. Que aparentemente é especializado nesse tipo de atividade por conta de outros escândalos. Mas enfim, né, fica aqui essa lembrança dos anos 90. Não há qualquer evidência, Tanguy, de que tais imagens existam. A menção aparece apenas como especulação em uma conversa privada. Jeffrey Epstein, morto em 2019, era acusado de liderar uma rede de exploração sexual de menores, caso que segue produzindo desdobramentos políticos e judiciais. Tanguy, estamos falando aqui de algo que pode ser verdade ou não, mas que é engraçado pra caramba, né, Tanguy? Pô, a internet foi uma loucura. Muita gente rezando, Tanguy, que seja verdade. Outras pessoas reagindo, se não for verdade, azar da verdade. Mas não, a repercussão foi grande. A marcação que o Trump tem com a Hillary Clinton, já pensou que isso pode ser uma consequência disso aí? Pode ser uma rivalidade entre os dois no final do dia. Pode ser uma rivalidade, sim. Vai saber. Pode ser uma rivalidade. Então, páginas da história americana sendo escritas aí cotidianamente, né? Então fica um abraço aí para esse novo escândalo, Daniel. Eu vou pedir pro pessoal, Daniel, se manifestar nas redes sociais, nos comentários aí, do Spotify, do YouTube, qual seria o nome que você daria para esse escândalo, né? Tem o Watergate, né? Você daria que nome? Esse é o Biblical Gate, é a minha sugestão, Biblical Gate. Tá, sugestão do Daniel é Biblical Gate. Eu acho que dá para forçar um pouco mais a criatividade aí. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão pensar em outras possibilidades. Daniel Souza, dessa maneira a gente encerra o nosso episódio de hoje. Deixa aqui um super agradecimento a todo mundo que está junto com a gente aqui. Mais um dia de loucura e insanidade. Obrigado a você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Quero lembrar, né, o melhor momento para você se tornar aluno do Petit Cursos é agora. Tem o link, está na descrição desse episódio, até 40% de desconto para você se tornar aluno do Petit Cursos na versão, no plano anual. E a gente já tem, inclusive, o próximo curso que a gente vai oferecer no Petit Cursos, que vai ser sobre a Rússia. Inclusive com a possibilidade da gente falaremos, né, sobre a vida de Vladimir Putin. Quem é Vladimir Putin, né, a história recente da Rússia, tudo isso vai estar lá no próximo curso. Acessa lá, o link está na descrição desse episódio. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado, não tem nenhum grande grupo de mídia a nos apoiar, nos dar suporte, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar.
No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix do Petit Jornal, a chave é petitjornal.pj@gmail.com. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.